meus amigos, agora é hora de a gente praticar, né, o emprego e identificação de tempos verbais do modo indicativo. Venha comigo na tela, vamos lá. Então a gente tem aqui a questão da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então olha só, a gente tem aqui o seguinte: a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Então vamos observar aí o seguinte, vamos pegar aqui o fragmento do texto, tá legal? Ó. Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil quando vejo se acenderem as luzes da cidade. E repito para mim mesmo a pergunta que me faço desde que me conheço por gente. Quem é o responsável por acender as luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos bairros. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta do topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor. E a cidade toda se iluminava. Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto. E o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Cara, se o cargo existia, já foi extinto, beleza? A correção gramatical e o sentido seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Ah, terror, olha só. Claro que o cargo, se existisse, já foi extinto. Por que ficaria errado? Porque eu necessitaria, se existisse, teria sido extinto. Porque eu passaria a dar um valor do existisse com o pretérito imperfeito subjuntivo e eu forçaria, nesse caso foi, ele seria forçado a transmitir uma noção hipotética. Beleza? Se ele existia, já foi extinto. Já acabou, já foi extinto. Se eu coloco se existisse, já teria sido extinto. Eu teria que empregar o futuro do pretérito nessa combinação. Beleza? Venha comigo na tela, vamos observando o próximo. Olha só a questão 2. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados se a forma verbal invertera na linha 1 fosse substituída por. Então veja só, Liszt, no entanto, registraria que um erro tipográfico invertera no programa do concerto os nomes de Pixes e Beethoven. Invertera olha só, eu tenho a desinência modo temporal ra aqui, beleza? Invertera. Então, eu tenho o pretérito mais que perfeito simples. E ele pediu para a gente substituir, mantendo o sentido original e a correção gramatical. Vamos então observar. Inverteria é futuro do pretérito. Teria investido, futuro do pretérito. Inverter-se, a gente vai ver o pretérito imperfeito subjuntivo. Havia invertido, né? Tinha invertido. Olha só. Havia invertido, tinha invertido, houve de inverter, nada a ver. Então, ele simplesmente pediu para você trocar o que é o mais que perfeito simples pelo mais que perfeito composto. Só isso. Alternativa D de dado é a correta. Tranquilidade? Vamos pegar a próxima aqui. Questão 3. A questão 3 eu quis colocar mais para você perceber o verbo vicário, sobre o qual nós falamos, beleza? Então, venha comigo aqui, eu separei 2 questões com o verbo vicário, só para a gente não treinar. Olha só. A gente então tem aqui uma questão da VUNESP, né? TJ São Paulo Contador Jurídico. Bom, então a gente tem como fazê-lo aqui, mas vamos verificar aqui o pedido primeiro. Na frase final do texto, na oração tenham como fazê-lo, o pronome destacado refere-se à seguinte informação. Na realidade, não é só o pronome, né, que vai retomar a informação. Eu substituí também o verbo, coisa que a gente vai ver do verbo vicário. Olha só, vou pegar daqui, ó. Porém, não restam dúvidas de que, para que tal liberdade se concretize, é imprescindível que aqueles que desejem manifestar-se na esfera pública tenham como manifestar-se na esfera pública e não sejam reprimidos por isso. Mas, terror,
aqueles que desejem manifestar-se na esfera pública tenham como manifestar, tudo de novo, manifestar-se na esfera pública? Não. O que eu faço? Eu insiro então o verbo fazer, né? Aqueles que desejem manifestar-se na esfera pública tenham como fazê-lo, isto é, manifestar-se na esfera pública, e não sejam reprimidos por isso. Então essa estrutura como fazê-lo, né, o fazê-lo aqui, ele retoma essa manifestação na esfera pública, concorda comigo? É o que nós chamamos de verbo vicário, né? Então essa manifestação na esfera pública, alternativa B de bola. A questão falou do lo, do pronome. Na realidade, a gente também tem aqui o verbo fazendo esse papel, tá legal? É essa a ideia, então. Então, esse pronome destacado, essa estrutura destacada, retoma manifestar-se na esfera pública. Aqui é uma questão que a banca colocou como pronome, mas eu quis trabalhar com isso para você observar o emprego desse verbo vicário. Tá legal? Venha comigo à tela, vamos trabalhando aqui. Vamos pegar a próxima. Questão 4. Fazer parte constitui um específico uso de fazer, verbo que, em outros contextos, pode assumir distintas funções e acepções. Empregado como verbo vicário, faz às vezes de outro, como se exemplifica em. O que é interessante aqui é que a questão ela já nos ensinou, nos mostrou, olha, candidato, você vai verificar aqui, vai procurar aqui, dentre as alternativas, o verbo vicário, viu? Mas vem cá, olha só a colher de chá. A questão mostrou pra gente o que é um verbo vicário, né? O verbo vicário é isso, e é fazer às vezes de. É o verbo fazer. Vamos ficar ligado então nesse caso, beleza? Então a gente vai encontrar aqui esse verbo que faz os verbos fazer, que faz às vezes de outro verbo, tá? Venha comigo, vamos observar, olha só. Tentarei hoje mesmo fazê-lo ver a questão sob o ponto de vista menos rígido. Olha só, tem o verbo fazê-lo aqui, mas ele não retoma o tentar. Tentarei hoje mesmo fazê-lo ver, fazer alguém ver. Então ele não substitui o verbo tentar, concorda comigo? Fora. Foi ele quem fez uma bela mesa de madeira maciça. Foi ele quem fez. O verbo fazer aqui não substituiu o foi ele, não é? Fora. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não o fez. Opa, terror. O mediador, como é que seria com a repetição desnecessária? O mediador, terror, poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. Mas não a evitou. Está vendo só? Mas não a evitou. O que ele faz então? Em vez de colocar mas não a evitou, porque nesse caso a gente acabaria repetindo evitar, né? Ele fez o quê? Trocou evitou por fez. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não o fez. Não fez o quê? Não evitou a discussão. Tá legal? Então, neste caso, olha só, o verbo fazer fez às vezes do verbo evitar. Isso é chamado de verbo vicário. Gostei dessa aqui, terror. Letra D. Fizeram frente à situação adversa com coragem e elegância, o que nos comoveu. Fizeram, já começou com o verbo fazer, não é um verbo vicário. O discurso, terror, foi bastante positivo, pois o orador o fez o quê? O discurso, de modo acalorado e consistente. O discurso foi bastante positivo, pois o orador fez o discurso de modo acalorado e consistente. E aí, nesse caso aí, você vai observar aí esse verbo fazer da letra C ou da letra E, que nós temos o verbo vicário? Da letra C. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. Beleza? Ele colocou no lugar aí o verbo fazer. O discurso foi bastante positivo, pois o orador fez o discurso. Veja que o verbo fazer, ele não está aqui anteriormente, ele na realidade ele não mostra, né, a substituição de uma ação anterior. Ele simplesmente colocou uma característica, o discurso ser positivo. Pois o orador, ele não está retomando aqui o verbo fazer aqui, não está retomando uma ação, mas ele fez o quê? O próprio discurso. Está vendo só? Então, nesse caso, é o que retoma discurso.
O verbo fazer aqui não está no lugar de qualquer outro verbo. Olha só, o discurso foi bastante positivo, pois o orador fez o discurso. É apenas o que retomou o discurso. Somente isso. Eu não teria aqui a possibilidade de colocar um outro verbo aqui, que seria o verbo fazer, o verbo ser aqui, ó. Ele não estaria aqui no lugar do verbo fazer, como aqui aconteceu com o verbo evitar, que eu poderia ter colocado aqui, ó. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. Aí eu troquei evitou para o verbo fazer. Está vendo? Olha embaixo. O discurso foi bastante positivo, pois o orador, o verbo ser de novo, o orador é? Não. O orador fez o quê? O discurso. Tá legal? Então não houve aqui o verbo vicário, tá? Aqui sim a gente viu como elemento de substituição. Questão 5. A questão 5 banca FCC. Vamos então observar aí. Vamos observar aqui primeiro o pedido da questão. O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado serve ao propósito discursivo de. Então, olha só, constatar fatos ocorridos, bom, terror, o futuro, ele não é para constatar fato ocorrido, né? Para fato ocorrido, a gente vai ter um verbo no pretérito. Retificar propósitos, depende do contexto. Sinalizar prognósticos, né? Então alguma previsão de alguma coisa, um prognóstico. Apresentar uma sugestão, quem sabe. Evocar experiências, quem sabe. Então, para isso, a gente tem que ler o trecho do texto. Marquei para você em cor azul, justamente para você já sinalizar, e ao ler o texto comigo aqui, já vai pensando quais são nesse caso, qual é o seu emprego, tá legal? Olha só. Mais da metade da população mundial usa a internet. Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da população mundial, informou a ONU na sexta-feira. A Agência da ONU para Informação e Comunicação, a UIT, indicou que até o final de 2018, 51,2% da população mundial estará usando a internet. Veja que há um dado aqui, né? Esse texto, ele é de 2018, ele colocando aqui, ó, informou a ONU na sexta-feira, dia 7 de dezembro, beleza? Aí ele colocou, a Agência da ONU para Informação e Comunicação, a UIT, indicou que até o final de 2018, é uma projeção, 51% da população mundial estará usando a internet, é uma projeção, é um prognóstico. Até final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet. Opa, até que a gente fala que há trecho preditivo. Ele, de certa forma, faz uma previsão daquilo que pode vir a ocorrer, né? É um prognóstico. Gostei disso aqui, terror. Qual é o emprego, então, meu amigo? Show de bola. Então, nós temos aí sinalizar prognósticos. É uma previsão. Aquilo que, nesse caso, ele colocou esse texto lá, vamos supor, lá no inicinho de dezembro. Ele fez o inicinho lá de novembro, sei lá. Mas ele fez um prognóstico que ao final de 2018 tenha tantas coisas assim, assim assado. Beleza? É uma previsão. É um trecho chamado de preditivo. É uma previsão de alguma coisa. Venha comigo à tela. Vamos trabalhando. Questão 6. Com relação ao trecho, e não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar. É correto afirmar que existem nesse fragmento verbos regulares e irregulares. Opa, terror. O que a questão está pedindo da gente aqui? O reconhecimento de o verbo ser regular e irregular. Me ajuda aqui. Como é que eu vou reconhecer um verbo como regular ou irregular? Simples. Basta ter aí a base, que é o radical, e aí você vai observando se mantém essa mesma base, beleza? Então venha comigo na tela aqui, olha só. O verbo é esquecer, tá? Esquecer. Então a gente tem aqui esquecer no seu infinitivo. Vou colocar o presente do indicativo primeiro, que fica melhor, tá legal? Então no presente indicativo, ele esquece, eu esqueço, tá? Ah, terror, eu esqueço
eu tenho cedilha aqui. Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece. Moçada, essa cedilha aqui simplesmente marca que é o fonema s, senão fica esquesco, beleza? Esquerco. Então, nesse caso aqui, ó, a gente fala que mantém a mesma base, mesmo radical, tranquilamente, beleza? Ah, terror, vamos colocar aqui, a gente vai ver aí depois o presente do subjuntivo, tá? A gente vai colocar só a palavra talvez antes, que fica mais fácil. Talvez eu esqueça, olha, opa, talvez eu esqueça, talvez tu esqueças, mantém essa mesma base, talvez ele esqueça. Coloquei apenas nesse caso, esse sinal aí, né, da cedilha, só para poder soar s e não soar k, só isso, tá? Beleza, pretérito perfeito, rapaz, pretérito perfeito, errou. Eu esqueci, tu esqueceste, ele esqueceu. Ah, terror, beleza, ó, esquece, mantém a mesma base. Então, ó, esquecer é regular. Começar, bom, começar, eu começo, tu começas, ele começa. Talvez eu comece, tu comeces, ele comece. Ontem eu comecei, tu começaste, ele começou. Os comece, do mesmo jeito, se mantém. Concorda comigo? Beleza, terror. Vamos pegar o próximo. Preparar. No presente indicativo, preparar. Eu preparo, tu preparas, ele prepara. Presente subjuntivo. Talvez eu prepare, tu prepares, ele prepare. Rapaz, ontem eu preparei, tu preparaste, ele preparou. Prepara, direto, né? Então eu tenho aí o radical, ele permaneceu aí, beleza? Então a gente sabe que é um verbo regular também, né? Então essa ideia aqui da alternativa A, existem verbos irregulares, tem o errar também aqui, ó, errar. Então do verbo errar, eu erro, tu erras, ele erra. Pretérito perfeito, ontem eu errei, tu erraste, ele errou. Olha o R, direto, né? Talvez eu erre, tu erres, ele erre, até o R, direto, normal. Então a gente sabe que todos são regulares. Existe verbo irregular aqui? Não. Há mais verbos regulares que irregulares? Não. Os verbos desse fragmento são irregulares? Não. Os verbos desse trecho são regulares, a alternativa D de dado é a correta. Beleza? Então mantendo-se aí o radical, beleza? É essa a ideia, mantendo o radical aí. Questão 7. O emprego da forma verbal aceitaria no lugar de aceita tornaria a pergunta da bruxa mais agressiva ou grosseira? Tornaria a pergunta da bruxa mais grosseira. Vamos analisar o contexto? Olha só. Então está aqui a bruxa, beleza? Ela fala assim, aceita este comprimido, vai te fazer bem, aceita este comprimido, aceita aí, né? Coma, aceita, beleza? Opa, eu tenho aqui, moçada, um imperativo, aceita aí, aceita, toma, beleza? Aceita. Então pedindo a pessoa para aceitar, correto? Beleza. Então, nesse caso aqui, aceitaria essa maçã? Olha a ideia de convite. Olha só como é que a gente suaviza aquilo que seria uma ordem. A gente suavizou. Aceitaria essa maçã? Aceitaria esse comprimido? Né? Então, aqui, torna agressivo? Não. Nós, muitas vezes, fazemos um pedido, gostaria de solicitar a oportunidade de fazer tal coisa, a gente quer convencer alguém, a gente solicita, a gente pede, a gente não impõe nada, né? Então, o uso do futuro do pretérito, ele suaviza, não torna mais agressivo ou grosseiro, de maneira alguma. Questão 8. Na locução verbal da oração, o número deve crescer ainda mais nos próximos anos. O verbo auxiliar, então a gente tem uma locução verbal, o primeiro verbo a gente vai chamar de verbo auxiliar. O segundo verbo a gente vai chamar de verbo principal, tá? É essa a ideia. Então nesse caso aqui, o verbo deve é o verbo auxiliar. Então ele falou o seguinte, ó, o verbo auxiliar está empregado no
presente do indicativo, né? Eu devo, tu deves, ele deve. Presente do indicativo. Então, a alternativa A é a correta. Mamãozinho com mel, fala a verdade. Tranquilinho, né? Vamos à frente. Questão 9. Bom, nesse caso aqui, moçada, a gente acabou colocando aqui esse verbo conjugado, mas a posição em que ele ficou aqui é que foi complicado. Porque o passeie, ele está num tempo que a gente não viu ainda. Olha que legal, sou gente boa pra caramba, né? Nesse meio do caminho, eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor passeie feliz por mim. Passeie, a gente vai ver daqui a pouquinho, não é agora, tá? Passeie aqui é um verbo no presente do subjuntivo, tá? Então eu passeio, tu passeias, ele passeia. Presente indicativo. Talvez, quando a gente coloca o talvez eu passeie, tu passeies, ele passeie. Então, venha comigo na tela. Então, aqui é um presente do modo subjuntivo, beleza? Então, foi um vacilo aqui na hora de eu ordenar, acabei colocando o presente subjuntivo antes de a gente trabalhar aí, especificamente, né, o emprego e identificação desse tempo, tá? Vamos à frente, então, vamos lá. Questão 10. E há sempre a possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio. Existe a presença do verbo vir, aí vir a ser. Assinale a alternativa em que este verbo se encontra no futuro do pretérito. Ô, Terror, o verbo que se encontra no futuro do pretérito, ele não tem que ter aquela desinência modo temporal ria, estudaria, venderia, permitiria? Sim, é só a gente procurar aqui. O jovem talentoso vem, presente indicativo. O lucro virá, futuro do presente indicativo. O investimento viera, olha só, mais que perfeito em urá aqui, ó, tá? O cliente será bem atendido se vier. A gente vai ver daqui a pouquinho, é o futuro do subjuntivo. O sucesso viria, olha o ria aí, ó. Futuro do pretérito, mamãozinho com mel, alternativa é a correta. Belezinha? Show de bola? Vamos à frente. Temos um texto e na sequência a gente vai analisar qual é a questão. Olha só, então a banca Fumar, que ela pede para a gente aqui o seguinte: o verbo está diretamente relacionado com a existência e com a ação do homem no mundo. Portanto, é a base da linguagem verbal. No texto, há o predomínio do uso de verbos em qual tempo? Beleza, então agora a gente vai perceber a quantidade de verbos que a gente tem ali, a gente vai marcando, e aquela predominância. Aí, nesse caso aí, a quantidade de verbos em determinado tempo verbal. Beleza? Então, venha comigo aqui à tela, vamos voltar para cá para o texto, e a gente vai ler o texto, logicamente, marcando os verbos, beleza? Então, olha só. A linguagem, sendo uma elaboração cultural que se fundamenta na faculdade humana de imaginar, verbo infinitivo, aqui é o presente do indicativo. De simbolizar é o infinitivo, e de comunicar, infinitivo, experiências vividas. Torna, presente do indicativo, o indivíduo capaz de atuar, infinitivo, no mundo pela palavra e de elaborar e atuar infinitivos também sobre a linguagem. Nesse sentido, a língua realiza, presente indicativo, atividades estruturantes, indeterminadas do ponto de vista semântico e sintático. As significações e os sentidos textuais e discursivos não podem, presente no indicativo, estar infinitivo no interior dos textos pelas estruturas linguísticas. A compreensão de textos é, presente no indicativo, uma atividade criativa e não simplesmente reativa. Não é, presente indicativo, uma questão de reagir infinitivo, mas de agir infinitivo sobre os objetos da cultura. Trata-se, presente indicativo, de uma atividade dialógica de seleção, reordenação e reconstrução de sentidos, pois a língua não é, presente do indicativo, totalmente transparente, podendo gerúndio também ser, nesse caso aí a gente tem o infinitivo, ambígua ou polêmica.
Cara, então é o seguinte, ela pediu aquilo que predomina, beleza? Bom, lendo aqui, verbo conjugado, que a gente chama de verbo finito, né? É aquele conjugado, flexionado em modo e tempo verbal. A gente encontrou aí os verbos no presente do indicativo. E aí eu tenho também as formas nominais. A gente encontrou aqui forma nominal particípio, pouquinha coisa. Gerúndio, pouquinha coisa. E infinitivo, uma quantidade boa aqui, tá? Beleza, então olha só. Ao observarmos a questão, ele pede o quê? Ó? Colocou aqui, ó. Há predomínio do uso de verbos no tempo. Ele quer especificar tempo. Então você não vai, logicamente, se falou tempo, não cabe mais você pensar no infinitivo. Concorda comigo? Porque ele está numa das formas nominais que nós temos aí, a possibilidade de ser um gerúndio, um infinitivo ou um particípio. Mas ele quer tempo verbal. Qual tempo predominou aqui, moçada? Presente indicativo, correto? Então, vamos lá. Nesse caso, analisando aqui, futuro do subjuntivo predominou? Não. Presente do indicativo predominou. Ok. Presente subjuntivo predominou? Não. Pretérito imperfeito indicativo também não. Presente subjuntivo, pois a autora argumenta em favor de uma verdade universal. Então, aquela ideia da verdade permanente, universal, beleza? Então, a gente já viu o emprego e a identificação do tempo verbal aqui, não é? A gente, então, vai observar que a alternativa B de bola realmente é a correta. Tranquilinho? Vamos na frente, vamos lá. Terror, questão 12. Na linha 3, caso a forma verbal era, aqui está, fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica que a que se verifica no texto. Então vamos lá, vamos observar aqui, né? Ele falou que seria mais categórica se nós colocássemos aqui o seria. Primeiro vamos entender aqui. Olha só. O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vai, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado. Com o Juca a coisa não era assim tão simples. Então veja, houve uma suposição, né? Houve uma suposição no passado ali. Se alguém perguntasse alguma coisa, alguém responderia assim, assim, assado. Com o Juca não era assim. Não era perfil dele ser desse jeito. Concorda comigo? Com o Juca não era assim. O Juca não respondia assim. Eu coloco um hábito do Juca. Eu coloquei ali a personalidade do Juca. Como ele agia antigamente, no tempo passado. O era, pretérito imperfeito indicativo aqui. Beleza? Agora, se pediu para a gente colocar o seria no lugar. Então, venha comigo aqui à tela, olha só. O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vai, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado. Com o Juca, a coisa não seria assim tão simples, se efetivamente a gente o perguntasse. O seria deixou de ser uma característica do Juca, né? Deixou de ser uma característica dele, uma continuidade de sua característica do passado, para ser uma hipótese. Com ele, se perguntasse, não seria assim. Passou a ser hipótese, eu mudei o sentido. Concorda comigo? Beleza, passou a ser hipótese. Ô Terror, mas qual é a afirmação aqui da questão? Na linha 3, caso a forma verbal era fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica que a que se verifica no texto. Pô, Terror, brincadeira, hein? Seria mais categórica, você não falou nada, mas também não tem nenhuma gramática que vai falar para você, olha, empregamos o futuro do pretérito para ser mais ou menos categórico. Não tem isso. Então, vamos lá. Vamos ao contexto. Quando ele fala mais categórico, olha só, a afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica, mais enfática, traz mais para a realidade dele. Opa, foi o contrário. No era, eu sou categórico, eu mostro a característica que ele tinha efetivamente. Sou categórico. Concorda comigo? Agora eu só coloco seria, hipótese. Desmistifico, tiro essa ideia de ser categórico e passo a simplesmente ser um hipotético.
Só isso. Então, a gente vai notar aqui que é errada a afirmação, porque não seria mais categórica, não. Beleza? Então, cuidado aí. E, logicamente, né, mostra, pô, seria categórica. Muita gente, à época da prova, ficou com dúvida nesse ponto aí. Seria mais categórico, mas olha só o contexto que a gente traz aí, né? E o seria, ele é um futuro do pretérito. Ele vai transmitir uma hipótese. Belezinha? Tranquilidade? Venha comigo à tela, vamos observando aqui. Pegando a questão 13, olha só. No texto, com o emprego da forma verbal assumira, pretérito mais que perfeito, o rá aqui, ó, rá, exprime-se o quê? Bom, teor, pretérito mais que perfeito, tá? Vamos então aqui observar o contexto aqui, ó. Pegando aqui. Para dizer a verdade, trata-se de uma linguagem do tempo da restauração, que exprime a sua mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de junção entre moral e a natureza. Então veja, ela assumira em pouco tempo e já faz algumas coisas assim sensado. Então, o assumira, pretérito mais que perfeito. Eu tenho um passado do passado aí. Vem aqui comigo na tela, olha só. Então, assumira, que é o pretérito mais que perfeito, ele exprime a continuidade de uma ação ocorrida no passado. Quem é que produz quem é que é empregado com essa ideia? Da continuidade de uma ação ocorrida no passado. Pretérito imperfeito. Seria o quê? Assumia. Ele assumia a época, assumia sempre a época, a rotina no passado. Não é essa não. Venha para cá. A concomitância de uma ação em relação à outra. Você está querendo aqui para você fazer o quê? Está querendo te jogar para o buraco. O que é concomitância? Então, nesse caso aqui, ó, concomitância de uma ação em relação à outra. Concomitante. São relações paralelas, concomitantes, simultâneas. Beleza? Venha comigo à tela. O resultado presente de ação ocorrida no passado. O resultado de uma outra ação. Significa que esse resultado aqui acontece depois e não antes. Opa, fora. O ponto inicial de ação ocorrida no passado. Só o ponto inicial, mas olha só, você pega a alternativa E. A anterioridade de uma ação em relação a outra. É justamente a alternativa E. Beleza? Então você notou aí, de duas ações passadas, uma aconteceu antes da outra. Beleza? Então, a gente vai observar que a alternativa E é a correta. Comigo na tela, vamos lá. Pegando a próxima aí, a questão 14, passara, mais que perfeito. Que lindo isso aqui, Teo. Mais que perfeito. Olha que maravilha. A forma verbal passara denota um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas. Opa, terror, olha aí. Passara, mais que perfeito. Então, é uma ação ocorrida antes de outras no passado. Opa, mãozinho com mel, hein? Tem tudo para ser a correta, né? Para ser correta essa afirmação. As ações, as quais são descritas nos dois períodos imediatamente anteriores ao período em que ela se insere. Então ele falou que passara é um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas. Vamos então só tomar cuidado com isso. Aí eu tenho o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele pode indicar uma ação passada em relação a outras já concluídas no passado? Sim. Uma ação passada em relação a outras em desenvolvimento do passado? Posso. Então só tem que tomar cuidado agora, é algum contexto, observar isso. O que foi falado aqui pra gente? Ela então, passara, ela é um fato ocorrido, esse verbo é um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas. Então, também já concluídas significa que eu tenho dois verbos aí, também no passado. Nesse caso, no pretérito perfeito indicativo, que é a ação já concluída. E eles estão onde? Em dois períodos imediatamente anteriores. Venha comigo aqui na tela. Falou, dois períodos imediatamente anteriores, né? Então, olha só. O zoológico de Sapucaia do Sul abrigou, pretérito perfeito, um dia um macaco chamado Alemão. Em um domingo de sol, Alemão conseguiu, pretérito perfeito, abrir o cadeado de sua jaula e escapou, pretérito perfeito.
O largo horizonte do mundo estava, pretérito imperfeito do indicativo, à sua espera. As árvores do bosque estavam, pretérito imperfeito indicativo, ao alcance de seus dedos. Vem cá. Ele passara. Então é passara em relação aos verbos estava e estavam. Porque ele falou que é um fato ocorrido antes de duas outras ações também já concluídas, as quais são descritas nos dois períodos imediatamente anteriores. Ele faz referência a estava e estavam, porque eles se encontram justamente nos dois períodos imediatamente anteriores aqui, ó. Tá legal? Então, a gente vai notar que há erro, justamente porque, pegando aqui, ó, justamente por quê? Porque não faz menção a um verbo no pretérito perfeito, que não tem ação concluída, mas no pretérito imperfeito indicativo. Falar que o passara é mais que perfeito, um fato ocorrido antes de outras ações, tudo bem, mas ações já concluídas não, porque estava, pretérito imperfeito, e estavam também, eles transmitem uma noção de regularidade no passado, uma caracterização, beleza? Então não é algo pontual, ocorrido no passado, fora. Venha comigo à tela, vamos lá, vamos pegar a questão 15. Infere-se do emprego da forma verbal morávamos, desinência modo temporal vá, né? Que o narrador fornece uma informação sobre si próprio e sua família. Beleza, então vamos observar aqui. Nasci no Brás durante a Segunda Guerra. Da rua em que morávamos até a Praça da Sé, são 20 minutos de caminhada. Quando estava com 7 anos, acordei eu, narrador, com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Eles moravam, né? Então ali o pai dele levou. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente, parou e a molecada correu até nós. Queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças. Infere-se do emprego da forma verbal morávamos, a primeira do plural, que o narrador fornece uma informação sobre si próprio e sua família, porque ele e sua família moravam até a Praça da Sé, né? Morávamos até a Praça da Sé. Opa, da rua, né? Na rua em que moravam, tá legal? Até, eles iam então até a Praça da Sé, tá? Então a gente, deixa eu ler isso aqui direito, né? Nasci no Brás, durante a Segunda Guerra, da rua em que morávamos até a Praça da Sé. Então, da rua, ele morava naquela rua ali, beleza? Então, quem morava? A primeira pessoa do presente indicativo, aí, né, nesse caso, do pretérito imperfeito, desculpa, né? Eu morava, mas ele não quer dizer só ele, não. A família dele também. Então, nós morávamos naquela rua ali, beleza? Então, aqui a questão não pede nem tempo verbal, mas você interpretar e entender, e muitas vezes isso acontece em prova, né? O autor, ele pode utilizar de uma linguagem mais subjetiva, intimista, a gente vai ver isso bastante na nossa aula de interpretação de texto, né? Ele quer dar um tom mais subjetivo, ele pega a primeira pessoa do singular. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ele pode dividir com o leitor certas situações. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, caro leitor. Nós fazemos assim, assim, assado, e o Brasil não vai ao eixo, né? Não segue o seu eixo. Então ele divide com o leitor também aquilo. Mas aqui nessa narrativa, nós morávamos, não é o autor e o leitor, mas quem? Ele, o autor e sua família, beleza? Então a gente tem aqui justamente esse emprego da primeira pessoa do plural, mostrando que é uma informação dele e de sua família, tá? Questão 16, mesmo texto, tá? Depreende-se do emprego da forma verbal jogávamos aqui, que o narrador, ao retornar do pediatra para casa, juntou-se a colegas para jogar futebol. Será que é isso mesmo, terror? Ele se juntou então aos colegas para jogar futebol? Nasci no Brás durante a Segunda Guerra. Da rua em que morávamos até a Praça da Sé, são 20 minutos de caminhada. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente, parou e a molecada correu até nós. Queriam saber
se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças. Isso aí faz com que a gente entenda que essa criança ela voltou e já jogou bola com outras crianças? Não. Né? Simplesmente elas foram até os dois e aí perguntou para ele. Beleza? Então a gente nota que não cabe essa informação. Fora. Questão 17. Os sentidos originais do trecho tentar deter o mar era inútil. Seriam mantidos caso a forma verbal era fosse substituída por seria. Opa! Era e seria. Tá legal? Então, substituindo um pelo outro, a gente já viu algumas questões aí, naturalmente muda sentido. Beleza. Vamos sempre observar o contexto para a gente não simplesmente falar decorando isso. Né? Então, venha comigo, vamos lá. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo, mas como? Rapaz, tentar deter o mar era inútil. Também não havia como fazer um molde da areia, mesmo que ele tivesse tempo para isso, coisa que ele não tinha. De novo, ele então está passando por uma situação difícil. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo, mas como? Tentar deter o mar era inútil. Tentar deter o mar era inútil. Era sempre inútil tentar deter o mar? Não, terror. O era pretérito imperfeito aí, ele está sendo empregado com qual valor? Tentar deter o mar era inútil. Então significa que ele já tinha tentado outras vezes e era uma rotina isso acontecendo? Não, terror, não aconteceu isso. Isso é uma hipótese. Tentar deter o mar era inútil. Ele pegou emprestado o pretérito imperfeito indicativo, tá? Colocou ali no lugar de um futuro do pretérito. O que a gente leria aí? Tentar deter o mar seria inútil naquelas condições. Ele não tinha como. Tentar deter o mar seria inútil. Era inútil fazer aquilo. Seria inútil. Veja bem, algumas vezes a gente pega emprestado o pretérito imperfeito indicativo e coloca no lugar do futuro do pretérito. Rapaz, se ele estudasse mais, tinha passado. Se ele estudasse mais, tinha passado. Mas, terror, peraí, mas o tinha aí? Ninguém vai perguntar para você se está certo ou errado o tinha. Vai perguntar o quê? Pode substituir tinha por teria? Rapaz, se ele estudasse mais, teria passado. Rapaz, é mesmo, teria passado. Ficaria melhor, teria passado até. Né? Mas o autor tem liberdade, ele colocou o pretérito imperfeito do indicativo no lugar do futuro do pretérito. E aí a gente sempre tem que tomar cuidado. Peraí, existe um verbo no pretérito imperfeito. Mas vem cá, ele está sendo utilizado como uma ideia de rotina no passado ou no lugar de um futuro do pretérito? A gente tem que tomar cuidado. Né? Então, nesse caso, moçada, o que a gente vai entender? Está certa a afirmação. Os sentidos originais do trecho que marcam aqui uma noção de hipótese, não é regularidade. Ser inútil não era uma coisa regular no passado. Tentar deter o mar era inútil. Isto é, seria inútil naquela situação. Seriam mantidos caso a forma verbal era fosse substituída por seria. Pô, terror, brincadeira aí. Lá vem o negócio. Você me faz uma questão anterior lá que pedia para trocar o era pelo seria. E aí você mostrou para mim que muda sentido. Aí você mostrou para mim lá que tem aquela relação de mudança de sentido, e aí é uma noção, né, que a gente falou até de ser categórico ou não, lembra? É uma ideia de que muda sentido, lembra? Tranquilo. Agora aqui pede para trocar um pelo outro, você me fala que não muda sentido, opa! Se você está decorando, está pensando errado. Terror falou lá que pretérito imperfeito, se eu trocar lá o pretérito imperfeito indicativo pelo futuro do pretérito, muda sentido. Não é assim. Eu tenho que entender o emprego. Lá na situação dos verbos anteriores, das questões anteriores, o era, pretérito imperfeito indicativo, demonstrava uma regularidade, uma característica de alguém no passado. Isso era categórico lá. Dava para a gente perceber isso de cara. E ao trocarmos pelo seria, futuro do pretérito, marca uma hipótese. Muda sentido. Aqui, veja só o contexto. Tentar deter o mar era inútil. Isto é,
Ô, Terror, todo mundo já tentou deter o mar lá, direto o pessoal naquela cidade lá, tentava deter o mar, mas não conseguia, rapaz. Era isso? Não. O era está sendo empregado com o valor próprio do pretérito imperfeito indicativo, que é uma regularidade no passado, uma característica do passado? Não. Ele colocou no lugar do futuro do pretérito, seria o pretérito imperfeito indicativo. Tentar deter o mar era inútil. Tentar deter o mar seria inútil se a gente fizesse isso. Mas a gente não fez. E ninguém também fez. Beleza? Então a gente nota que é certa a afirmação. Tranquilinho? Show de bola? Vamos lá. Questão 18. Polícia Federal. A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal compreenderá, aqui, fosse substituída por compreende, embora o sentido original do período em que ela ocorre fosse alterado. No original, o emprego do futuro revela uma expectativa de dumping em relação a seu interlocutor. Com o emprego do presente, essa expectativa seria transformada em um fato consumado. Ah, Teô, você leu coisa pra caçamba aí, mas eu não entendi bulufas, porque você não leu o texto ainda. Ah, Teô, brincadeira, hein? Vamos lá. Vamos ler o fragmento então para você entender e a gente reler a questão. Olha só. Isso sempre acontece quando a astúcia deste último está acima deles, e muito frequentemente quando está abaixo. Não variam seu sistema de investigação. Na melhor das hipóteses, quando são instigados por algum caso insólito ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou exageram seus modos de agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou, em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Você compreenderá agora que a questão da linguagem voltada ao verbo, ela vai ser simplificada. Você compreenderá agora que a questão do emprego de tempo verbal, né, no modo indicativo, é simples. Você compreenderá. Ô Terror, você compreenderá. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma ideia de que provavelmente você vai realmente compreender. Concorda comigo? Eu coloquei o futuro do presente indicativo. Compreenderá. Rapaz, você compreenderá isso. Vai chegar um momento que você vai atingir isso. Então tem uma convicção tamanha de que você vai compreender posteriormente. Agora vem cá. Chego para você e falo o seguinte. Cara, olha só. Então, você compreende que o emprego do tempo verbal no modo indicativo é simples. Você compreende. Agora, eu estou já afirmando que você compreende no momento atual. Eu não estou projetando nada para o futuro. Eu estou falando que você compreende agora. Estou trazendo para próximo da gente. Beleza? Opa, Terror. Gostei dessa daí, hein? Agora, olha só, isso aplicado no texto. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar tal coisa. A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal compreenderá fosse substituída por compreende. Meu amigo, você compreende agora o que eu queria dizer ao afirmar tal coisa. Embora, então a correção gramatical mantém. Embora o sentido original do período em que ela ocorre fosse alterado. Ah, é? Como é que foi alterado, Terror? É o seguinte, no original, o emprego do futuro revela uma expectativa de dumping. Acabou faltando aqui o dumping, né? Quem era ali, quem estava narrando e tal, tá? Então, mas aí você pode considerar o dumping aí. No original, o emprego do futuro revela uma expectativa de dumping em relação ao seu interlocutor. É uma possibilidade, uma expectativa de que ele compreenda. Gostei, Terror. No original, compreenderá. Gostei. Com o emprego do presente, essa expectativa seria transformada em fato consumado. Você compreende agora o que eu quero dizer com essa questão. Você compreende, fato consumado. Você compreenderá. Após a aula, você compreenderá.
Após muitos exercícios, você compreenderá. Quando eu jogo para o futuro, eu deixo numa expectativa de que isso ainda possa ser atingido. Quando eu emprego o presente, eu trago para um fato consumado. Está ocorrendo agora, beleza? Venha comigo. Então, é certíssima esta afirmação, tá? Muito boa essa questão. A gente diz que é uma questão didática, porque ela traz para a gente vários elementos, né? O emprego do futuro, revelando uma expectativa. Já o presente, revelando um fato consumado, olha só. Beleza? Show de bola? Vamos à frente. Questão 19. No segundo parágrafo do texto, as formas verbais caía, doía, curava, pedia, designam ações frequentes ou contínuas no passado. Cara, eu vou ler isso daqui todo para a gente ter certeza, tá legal? Olha só. Dói. Dói muito. Dói pelo corpo inteiro. Principia nas unhas, passa pelos cabelos, contagia os ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele. Nada fica sem dor. Também os olhos, que só armazenam as imagens do que já fora, doem. A dor vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã, só se salga a carne morta. No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, pedia-se: mãe, beija aqui. Então, se um de nós caía e isso acontecia, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava e pedia-se: mãe, beija aqui. Então, a gente tem aqui aquilo que acontecia na época de infância, saudade da mãe, né? Eles, então, os irmãos ali, ó, um de nós caía, a dor doía ligeiro, porque ela dava um beijo, então curava, pedia-se: mãe, beija aqui. Então a gente tem, e é até interessante a gente trabalhar com os verbos no pretérito imperfeito indicativo, como aqui aconteceu, porque, por exemplo, numa narrativa se faz muito isso. Você tem então ali uma apresentação do texto, né, em que você, nessa apresentação da narrativa, você tem você mostra a situação em que se encontra o personagem, você mostra o cenário. Então, naturalmente, você mostra características do ambiente, do personagem, para se preparar para as aventuras que você vai ler ali no texto. E é natural que a gente coloque essas características, que a gente transmita essas características, estes hábitos, tudo no pretérito imperfeito indicativo. Tá legal? Venha comigo à tela, vamos que vamos à frente. Questão 20. No trecho, se um de nós caía, mesmo texto, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Bom, nesse caso aqui, a gente tem o emprego do tempo verbal combinado com o emprego de conjunção. Beleza? Então, veja bem, eu tenho o se. Se um de nós caía, a dor doía ligeiro, que a mãe ia lá, levantava e curava a criança. Beleza? Se isso acontecesse, então se um de nós doía, se alguém caía, beleza? Olha só, moçada, se alguém caía, né? Olha só. Agora eu coloco caso. Veja só, caso um de nós caísse. Caso um de nós caísse. Caso um de nós caía, tem jeito? Não. Em nossa aula de conjunções de período composto por subordinação adverbial, a gente fala a respeito do emprego da conjunção se, que permite verbo no modo indicativo, já a conjunção caso, só modo subjuntivo. Caso alguém caísse, aí alguma coisa aconteceria. Beleza? Então não cabe essa construção, fica errada a construção. Ele falou que não prejudicaria, prejudicaria sim, com certeza. Questão 21. A forma verbal assumirão expressa uma ação futura, ainda não concretizada,
mas que se acredita que certamente se realizará de acordo com o sentido do texto. Vamos observar isso aqui? Olha só. Vou pegar daqui, ó. É tão confortável ser menor, tenho à disposição um livro que entende por mim, um pastor que tem consciência por mim, um médico que me prescreve uma dieta, etc. Então não preciso me esforçar, não me é necessário pensar. Quando posso pagar, outros assumirão a tarefa por mim. Quando posso pagar, outros assumirão a tarefa por mim. Outros assumirão. Lembra aquela ideia da expectativa de que aquilo aconteça? Eu acredito que isso vai ocorrer efetivamente. Há uma expectativa. A gente já trabalhou esse emprego do verbo no futuro do presente, não é? Vem aqui comigo na tela. A forma verbal assumirão, futuro do presente, expressa uma ação futura, sim. Ainda não concretizada, sim. Mas que se acredita que certamente se realizará. Se acredita que se realizará. De acordo com o sentido do texto. É certa afirmação. Há uma expectativa. É aquela informação que a gente colocou, que é uma ação futura, dada como certa, havendo uma expectativa, uma possibilidade de acontecimento. A banca fez justamente essa afirmação aqui. Beleza, moçada? Então a gente praticou aí, a gente executou, observando aí o emprego e a identificação de tempos e modos verbais, de tempos verbais do modo indicativo, beleza? Então a gente vai fechar esse vídeo por aqui e já parte para o modo subjuntivo.